Temos ele, o nosso comentarista, mestre dos dossiês, ele que tem o Atlas. Isso. Que é muito bom. Você deveria conhecer o Atlas. Boa. Sim. O Atlas tá lá no Kim Paim, @KimPaim. E no kimpaim.com.br. .com.br. É só .com. Desculpa. É kimpaim.com. Vamos? Perfeitamente. Então Bora. vamos. Vamos lá. Kim Paim aqui com a gente. Quem vai fazer a primeira pergunta? Pode ser. Pode ser o Sami, pode ser o Alba. Acho que o Alba tá preparado. Pode ser, pode ser. Kim, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Meus pêsames aí pelo trailer pelo trailer do One Piece da Netflix, que eu sei que você gosta muito. Mas a questão que a gente vai tratar aqui é a reforma tributária. Como é que tá a reforma tributária? As discussões da questão econômica e também essa taxação do Pix que a gente tava repercutindo aqui com o Sami. Como é que é isso aí, Kim? Pois é, a questão de reforma tributária, eu acho que assim... Deu uma pequena travada. Oi, vai lá. Pode seguir. Pode. Primeiro ponto, as pessoas... Ninguém quer pagar mais imposto. Imposto pesa no bolso de todo mundo. E acho que é uma questão muito importante, né, na vida de todos. E, para além dessas questões de imposto, quanto vai ser para o ente federativo, quanto vai para o município, quanto vai para o estado, quanto vai para o governo, se vai ficar mais fácil, se vai ficar mais difícil. Essa reforma tributária que ela está sendo discutida a nível de governo federal... Tem algumas novas discussões que estão sendo inseridas que eu acho que são extremamente intrigantes, como, por exemplo, um tal de imposto do pecado. Imagine você, amanhã, ir comprar um ovo e o ovo está mais caro porque se chegou a um consenso científico que o ovo faz mal para a saúde. Ou você vai comprar gasolina, você vai pagar mais porque a gasolina faz mal para o meio ambiente. Essa discussão em torno do imposto do pecado é exatamente colocar uma sobretaxa sobre os produtos que façam mal para a saúde e para o meio ambiente. Isso está sendo discutido dentro da reforma tributária. A reforma tributária, desde o início do ano, diversas pessoas estão tentando também utilizar essa discussão para avançar com a regulamentação do mercado de carbono. Mais uma nova taxa para a turma pagar. Essa reforma tributária que também está sendo discutida aí, eles estão discutindo uma coisa, seria talvez, como definir em poucas palavras, uma espécie de justiça social tributária. Quem vem puxando esse barco é a Tabata Amaral e mais algumas pessoas, e eles partem de uma tese, de uma premissa, que as mulheres estão sendo penalizadas na hora de pagar imposto, que produtos para mulheres têm uma taxa maior do que produtos para homens, ou que homens, na maior parte do tempo, estão consumindo produtos que estão danificando o meio ambiente. Logo, precisa haver algum tipo de diferenciação. Então, você já começa a criar alguns mecanismos para, quem sabe, uma pessoa pagar mais, uma pessoa pagar menos. E no Brasil, a gente vem observando também essa questão que envolve minorias. E a gente começa a questionar onde é que vai parar no final do dia com toda essa discussão. E aí também a Simone Tebet já veio falar sobre cashback rosa, enfim. Essa reforma tributária que está sendo aí discutida, está sendo debatida, além dos aspectos econômicos, tem todos esses aspectos sociais, de governança, de meio ambiente, nessas regrinhas ESG. E eu acho que esse é um ponto que está passando batido diante de várias pessoas e não está entrando no debate público. Mas isso aí, você não acha que é papagaiada? Virou piada esse negócio da batata lá, que ela falou da... Imposto machista. O imposto machista virou piada, né? Isso aí é papagaiada. Emílio, pode até ser piada, a discussão, rede social, a galera tira onda, só que isso está sendo discutido dentro da reforma tributária. Tá lá, se você pega lá as discussões, o AP, vai ter agora um encontro aí nos próximos dias, vai participar o Haddad, vai participar o Arthur Lira, vai participar o Rodrigo Pacheco, vai estar o Reginaldo Corrêa, que é o coordenador do grupo de trabalho na Câmara, vai estar o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator na Câmara, mais um daqueles eventos do Grupo Esfera, e eles vão estar discutindo sobre tudo isso daí. Não vai achando que é besteira, não faz sentido. Sim, mas eles vão pegar um exemplo. Então, mas eu acho que muito mais do que isso, eles vão taxar. O Pix é um exemplo disso. Só que ele fala, não, a gente só vai taxar a empresa. Só que aí que tá a sacanagem do negócio. Ele taxa a empresa e quem faz negócio com ela. Ou seja, todo mundo vai ter que pagar o Pix, que é muito mais grana, que é 1%, 0,80%. 0,80, né, professor? 89? 0,89 é 1% até 1,20. Aí arrecada uma barbaridade para pagar a gastança do governo do PT. Porque o PT, ele quer pobre. O PT vive de pobre. Quanto mais pobre tiver, a matéria-prima desses partidos socialistas tal, é ter um monte de pobre para cuidar dessa turma. Para fingir que cuida, com imposto. Isso, aí eles fingem que cuidam, tal, eles arrecadam, tem aquela vida nababesca, troca avião, agora vai lá, vai abençoar o Papa. vai pra França, tá sabendo, né? Lula vai abençoar o Papa, vai curar o Papa também,
Dodói. O Papa vai sair andando. Canonizar. Então, é pra isso. Eu acho que é pra taxar e vem que vem. Não vai ter jeito. Já tá valendo esse Pix? Acho que não, julho. Julho. Lembrando agora nos próximos dias em julho. Vem nabo aí. Vem nabo. Ô, Kim, a gente pode rodar o assunto aqui? A CPMI, lógico que não. Ele tá nesse assunto ainda? Depois não, Kim. Quer responder sobre o nabo? Sobre o Pix. Sobre o Pix? Não, vamos rodar. Vamos rodar. Quer rodar? CPMI do 8 de janeiro me parece muito com aquela história da Covid, onde vira um palanque político. Um circo, né? Um circo. Eu queria a sua análise do que está acontecendo e o que vai acontecer. E foi aprovado o requerimento do Gonçalves Dias, né? Só complementando, Daniel. Não só do Gonçalves Dias, como também do Saulo, que era o responsável técnico pela elaboração do relatório, que foi entregue uma primeira versão em um relatório que foi solicitado em 20 de janeiro, que constavam mensagens que foram disparadas para os grupos, só que o tempo passou, e acho que em meados de abril, um novo relatório foi produzido, e nesse novo relatório constavam também mensagens que chegaram no celular do Gonçalves Dias, foram mensagens mandadas diretamente para ele, e que foram omitidas no primeiro relatório. E a turma agora vai querer tentar entender, né? Mas como assim? Por que essas mensagens não estavam lá? E, inclusive, a própria imprensa, né, a Folha e a Globo, pontuaram que se essas mensagens foram removidas, foi porque o Gonçalves Dias não queria que elas estivessem lá. Olhando a CPI como um todo, se você pegar, por exemplo, semana passada teve a votação dos requerimentos, eu acho que isso já diz muito. Os governistas, eles barraram a convocação do Gonçalves Dias e do Saulo no primeiro momento. Foi aprovada hoje, depois de muita pressão, e também teve uma certa jogada. A turma do governo, eles queriam priorizar a convocação do Cid e também do Anderson Torres, já começar por eles. Só que aí o Arthur Maia, que é o presidente da comissão, talvez não quisesse se indispor, talvez está querendo também dar uma certa pressão, porque a coisa fica complicada e eu acho que ninguém quer participar de uma comissão que, ainda que termine em pizza, vire um circo, como foi a CPI da pandemia. Então, por mais que um requerimento ele seja aprovado, cabe ao presidente da comissão pautar a convocação do cara, né? O dia que ele vai lá prestar esclarecimentos. Então, o Arthur Maia, ele podia ficar postergando, sei lá, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, sem marcar, por mais que o requerimento do Cid e do Anderson Torres estivesse marcado. E aí a turma falou o seguinte, vota aí o requerimento do Gonçalves Dias e a gente resolve tudo. Então, o presidente deu um certo tranco, né, o jogo de cintura, teve a cobrança da imprensa também, para surpresa de muita gente. E o que eu estou observando pelo dia de hoje, e o que eu acho que pode acontecer nos próximos dias, é o governo não conseguir encontrar o que eles querem. Pode tentar levantar algum tipo de narrativa, de falar, não, olha só, aquilo outro, etc, tudo mais, tentar vir com essa história de golpe. Só que eu acho que é muito difícil, de verdade, conseguir emplacar essa história. Porque eu acho que conforme o tempo vai passando, chamarem algumas pessoas, em tese, as pessoas bombas, que têm informações bombásticas, vão pegar o próprio Anderson Torres. Eu acho que vai ser difícil a oposição tirar alguma coisa dele de que, olha só, esse cara estava envolvido. Porque quando você olha, até o que saiu na imprensa nos últimos, assim, no período, o cara estava de férias nos Estados Unidos, ele não saiu de férias no calar da noite, é uma coisa que foi anunciada com certa previsibilidade, até porque ele foi para os Estados Unidos, foi para a Disney, foi com a família, não é uma viagem que você leva seus filhos assim do nada. Então, acho que vão chegar a uma certa conclusão que, beleza, aconteceu um ato de vandalismo, agora classificar isso como um grande golpe, uma grande armação para depor o governo, eu acho que isso não vai fazer muito sentido. Então, mas você viu a declaração do Zé? O governo ficar desmoralizado. Você viu a declaração do Zé Múcio, né? Ele é da Defesa, né? Ministro da Defesa, Zé Múcio. Ele fala que não tem um grande líder, que é o PT, ele está tentando falar tudo que a gente está vendo. Não, o Bolsonaro sabia de tudo. O Bolsonaro, ele estava articulando, é o intelectual. Mentor intelectual de tudo aquilo. Eu falei, não é isso. Existiam algumas pessoas falando, a gente viu muita gente falando isso já há muito tempo que vê essa conversa. Agora, o que vai dar vai depender... Contar a melhor história. Vai depender de quem dominar a narrativa da CPI. Agora, você sabe o negócio que eu gostaria de voltar a falar? É sobre o que você estava falando do imposto do pecado e as pessoas hoje em dia com muito medo, né? As pessoas hoje em dia, elas estão... A gente tá, eu não sei o que está acontecendo no mundo, que a gente está, depois dessa pandemia, esse negócio, tá todo mundo muito assustado, né, o Kim? Então, e aí você vê que a gente é dominado justamente por isso, porque o cara ele fala, não, eu vou fazer o imposto aqui agora
com as mudanças climáticas, eu vou taxar isso, taxar aquilo. E você, sem conhecer estudo, sem saber realmente quem está por trás disso, quem está acompanhando a ciência, né? Quem que está dizendo a verdade, a gente vai lá e paga e continua pagando e acredita na história, né? Ah, o imposto do pecado é o quê? Não vamos taxar a gasolina porque polui, e a poluição e o aquecimento, a mudança climática, e vai destruir o conversa mundo, fiada. e a gente vai caindo nessa, e muito assustado. Para onde vai isso, Kim Paim? Pois é, Emílio, tem uma coisa que é interessante. Deve ter 14 dias mais ou menos, foi no domingo sem ser esse o passado. Eu acabei fazendo um vídeo que eu fui me deparando com uma pesquisa. Eu fui parar no jornal de 1957. E aí estavam sendo colocadas várias coisas, estavam comentando sobre. Eu acabei encontrando uma CPI, com a CPI dos. Da Shell, onde eles estavam patrocinando o jornalismo nacional para vender as pautas que eles queriam. E os documentos foram encontrados, o cara que foi convocado confirmou que os documentos apresentados, jornais bem famosos que continuam aí hoje, chamou pessoas, jornalistas para almoçarem. E aí, lendo esse jornal, em determinado momento, tinha uma nota que falava da Automobras, acho que lá para 1959. Fiquei lendo o jornal de cima até embaixo. E aí o cara apontava o seguinte: a América do Norte naquele momento tinha 7% da população mundial, era a mesma coisa da América Latina, só que a América do Norte produzia 40% de tudo que o mundo meio que consumia e também consumia 40% da eletricidade mundial, enquanto a América Latina ficava mais ou menos com 4% de produção e 4% de geração de energia elétrica. Aí a gente está no cenário hoje que os Estados Unidos tem um parque industrial gigantesco, a Europa tem um parque industrial gigantesco, a China tem um parque industrial gigantesco. Todos esses 3 países têm uma malha ferroviária extremamente desenvolvida, uma rede de logística, assim anos-luz do que está no Brasil. Países que passaram por um processo de um plano de desenvolvimento de uma nação. E aí agora eles estão no momento que falam, não, então vamos ver aqui, né? Vamos botar um imposto extra. Você pega a Suíça, até aprovou lá no referendo a criação de um imposto sobre isso, mas você vai comparar o cara que está morando na Suíça com o cara que está morando no Brasil? Se o Brasil tivesse um plano mínimo de desenvolvimento, as coisas estivessem bem, estivessem caminhando, a economia estivesse indo para algum lugar, beleza, a gente trazer esse tipo de discussão, tentar desenvolver o país, mas não. Em 1959, a matéria sobre a Automobras falava, os interesses de Wall Street estão mandando aqui no nosso Brasil. Você vê hoje que essa agenda internacional, essa agenda verde, ela está vindo de cima para baixo pelo mercado financeiro. A agenda SG, no final do dia, são os grandes empresários, não que isso aqui vai ser melhor para quem? Você vê que, falando de logística, comprar malha ferroviária, temos aqui no Brasil a possibilidade de criar ferrogrão. Você pega lá a soja que sai de Sinop, para desaguar no Pará, basicamente já na bacia, botar no barco e rodar o mundo. E o frete cai lá para baixo. Não pode, porque a ferrogrão vai passar pelo Parque Jamanquim, mais ou menos assim que se pronuncia, e aí a área que vai ser comprometida é 0,059%. Não pode. Não pode, porque as ONGs não estão deixando, porque o IBAMA não deixou, porque o CMBio não deixou, porque a FUNAI não deixou. Aí tem uma estrada que ia conectar o Acre ao Peru. Não pode. Porque vai passar na terra indígena, são 216 quilômetros, não pode? Não, isso é um absurdo, é isso. Ou vai construir a BR-319 para conectar Manaus ao centro, ali, Rio Branco. Não, também não pode. Não, é um absurdo, porque vai ajudar que as pessoas entrem no meio da clareira da Amazônia. E aí você fala, a gente vai para onde? Aí o Lula, nos últimos dias, falando o seguinte, não, tá vendo aquela árvore ali? Aquela árvore tem 300 anos. Aquela árvore não é minha, não é nossa. É da humanidade. Não é mais do Brasil. Perdemos a soberania nacional. Qual o projeto de nação? Para onde vamos? Estamos perdidos. A deriva. Então, assim, é de doer você ver essa discussão. Aí tá falando de imposto do pecado. É isso aí. Kim, obrigado pelo papo. Papo muito bacana com o Kim. Hoje falamos um pouquinho menos porque temos uma convidada de altíssima categoria nesta programação. Certo, Kim? Você tem lá, assina lá o negócio do Kim, que é muito bom. O Atlas. Que é o Atlas. O Atlas é o seguinte, o Kim, ele compila tudo que rolou no mês passado. Consórcio. Tudo que tem dos consórcios e tal. Do Twitter, das redes sociais, e aí ele publica. Tinha 700 a última. Atlas do Brasil. Maravilhoso. Então entra lá, é kimpaim.com, é um registro da história recente brasileira, é um trabalho muito bacana que ele faz. Nosso querido Kim Paim, diretamente da Austrália.